Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a graça maravilhosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Meus amados, estamos chegando ao Salmo 11 e esse salmo nós vamos analisar em 7 mensagens. Será tipo uma semana especial no Salmo 11. Existem muitas verdades a serem analisadas e estudadas no Salmo 11. Então eu convido você a nesse momento a gente orar, desde já agradecendo o compartilhamento, agradecendo as inscrições no canal. E sempre que você for assistir um vídeo, deixe o seu like, né? Que é a forma de você promover o vídeo, tá bom? Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, Senhor, e diante de Ti queremos permanecer para sempre. Aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor e a nossa entrega a Ti. Nesse momento, num lugar tão aprazível como esse aqui, desejo colocar minha vida no Teu altar, Senhor, para ser iluminado por Ti ao estudar esse texto com meus amigos e irmãos. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada pessoa que assistir essa mensagem e que o Senhor traga alívio à sua dor, solução dos seus problemas, cura para as suas doenças, se esta for a tua vontade. Então somente, ó Deus, coloco a vida de cada pessoa que está assistindo essa mensagem comigo em teus braços, para que a tua vontade soberana se realize na vida de todos nós. E agora abra o nosso coração, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. Queremos entender e aprender de ti ao estudar a tua palavra. Que o Espírito Santo também abra o nosso coração para praticar aquilo que aprendermos. Nós o adoramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, Salmo 11 tem 7 versículos. E nesses 7 versículos, nós poderíamos ter aqui um mês de oração, um mês de estudo, um mês de conhecimento da palavra. Existem muitas palavrinhas soltas dentro do Salmo 11, que é fonte de conhecimento, fonte de aprendizado. Hoje nós vamos ler o Salmo todo e vamos nos concentrar apenas no primeiro versículo, mas durante toda a semana, todos os dias dessa semana, nós teremos uma mensagem para todos nós no Salmo no Salmo 11. Vamos ler o Salmo. Salmo de Davi, né? O título do Salmo: O Senhor é o forte refúgio. No Senhor me refugio, disse Davi. Ponto. Como dizeis, pois, à minha alma, foge como pássaro para os montes? Porque eis que os ímpios armam arco, dispõem as suas flechas na corda, para as ocultas contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Essa é uma pergunta muito importante e que nós vamos procurar responder durante essa semana. Verso 3. Verso 4 agora. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os teus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Versículo 5, né? O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Mas o Deus odeia aqueles que amam a violência. Fará chover sobre os perversos fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face.
Veja, aqui tem muitas palavras soltas aqui que nós podemos analisar, podia fazer aqui uma série de sermões só no Salmo 11. A primeira delas é interessante essas duas perguntas. O Salmo 11 tem duas perguntas que são perguntas de alta relevância para todos nós nesse tempo e no presente século. Veja, Salmo 11, Davi começa com a pergunta. Ele começa com uma afirmação: Deus é meu refúgio. E aí alguém parece sugerir para Davi: fuja para os montes, ou fuja para o teu monte. Algumas versões aí vai aparecer teu monte, que é pior ainda. O ser humano tentar achar a solução nele mesmo. E você sabe que existe uma filosofia em nosso planeta que surgiu na Idade Média, em que tira Deus do centro e coloca o ser humano, o iluminismo, né? O ser humano, até o século XV, século XVI, o ser humano acreditava na teocracia. O que é uma teocracia? Deus como centro do universo, Deus como centro de todas as coisas que acontecem na Terra. Deísmo, né? O deísmo também. Aí, quando chega a Idade Média, né, surge a filosofia iluminista, dizendo: não, a razão precisa ser o centro de todas as coisas. Mas a pergunta de Davi a pergunta dele foi, quando ele afirma: Deus é meu refúgio. Como é que eu posso agora buscar outro refúgio? Como é que alguém pode me dar esse conselho? Alguém está aconselhando Davi: busque o outro monte. Busque refúgio no seu monte. Fuja para o seu monte. Como eu posso fazer isso? Disse Davi. Como eu posso abandonar a minha fonte de alegria? Como eu posso abandonar a minha fonte de prazer para buscar refúgio no meu monte? No meu autoconhecimento, na minha independência, na minha liberdade. Percebe? É uma pergunta intrigante. Versículo 3 tem outra pergunta mais intrigante ainda. Porque Davi usa o pretérito perfeito na pergunta: destruídos os fundamentos da terra. Ele afirma, isso é uma afirmação, os fundamentos da terra estão destruídos, assim como é uma afirmação positiva, o versículo 1, onde ele diz, no tempo presente: Deus é meu refúgio. Então as pessoas aparecem para aconselhá-lo a buscar um outro refúgio, uma outra fonte de alegria, uma outra fonte de prazer, uma outra fonte de felicidade. E já no versículo 3, ele afirma que os fundamentos estão destruídos. E existem 4 fundamentos principais na história da humanidade. Fundamentos estabelecidos pelo próprio Deus: verdade, amor, justiça e lei. No céu houve uma guerra entre Deus e Lúcifer, justamente por causa desses fundamentos. Deus é a verdade. A Bíblia é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. A lei é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Então, destruídos os fundamentos da terra, o que pode fazer o justo? É uma pergunta, e essa pergunta é muito relevante. No que prevalece na terra são as injustiças, a corrupção, a maldade e a violência. O Salmo 11 fala da violência. As injustiças sociais, Deus ama a justiça. O amor está desaparecendo da terra. Nós vimos no Salmo 10 que o ser humano, nesse afã de conquistar tudo, de ser superior, de ser bem-sucedido, ele é capaz de pisar no próprio ser humano. E aí nós temos os problemas de relacionamento, as quebras de relacionamento. E se no Salmo 10 Davi faz a pergunta:
Deus, por que me abandonaste quando eu estou passando por dor? No Salmo 11, ele começa afirmando que Deus continua sendo sua fonte de alegria, sua fonte de prazer, sua fonte de felicidade. Embora alguém o aconselhasse, alguém o sugerisse buscar outra fonte de alegria, de prazer e satisfação. Como eu posso buscar então outra fonte de satisfação se Deus é minha fonte de satisfação? Então nós queremos conversar um pouquinho sobre disso com você agora. É uma semana difícil porque esse salmo é pequeno, mas ele tem muitas coisas para a gente aprender. Nós vamos gastar um dia, uma live só sobre a questão da verdade. E no futuro eu quero lançar uma série, A Verdade. Nós temos uma live sobre a questão do amor, uma live para a questão da justiça e uma live para a questão da lei. Os 4 fundamentos. Os 4 fundamentos, os 4 pilares de uma sociedade justa, de uma sociedade harmoniosa, de uma sociedade feliz, próspera. Quando o ser humano abandonou os fundamentos, as tragédias são e foram o resultado, os frutos de abandonar os fundamentos, de destruir os fundamentos. Você pode dizer, Renivaldo, mas o casamento não é um fundamento? Eu quero trabalhar o casamento dentro das leis, tá bom? Existem os 4 fundamentos: lei, verdade, justiça e amor. Então nós vamos trabalhar isso aí, tá bom? Então vamos para a pergunta de Davi. Como é que vocês têm coragem de me pedir para fugir para o meu monte? Ou fugir para os montes? No Salmo 121, ele faz uma pergunta muito parecida. Elevo os meus olhos para os montes. De onde eu posso tirar o meu socorro? Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? De onde vem o socorro para Davi? Ele pergunta. E aqui alguém sugere para Davi: fuja para o teu monte. Meus amados, a tragédia humana não começou com o iluminismo na Idade Média. Não. A tragédia humana começou no dia em que Eva deu atenção à serpente. Porque Deus criou o ser humano perfeito. Eclesiastes capítulo 7, versículo 19. Deus cria o ser humano perfeito. Deus cria o ser humano capaz de fazer escolhas corretas, justas, verdadeiras, que lhe traga satisfação, alegria e prazer. Mas apareceu uma serpente no Éden, que foi expulsa do céu. Lúcifer se transformou numa serpente, se transfigurou numa serpente e chegou perto de Eva. E Eva estava perto da árvore que Deus proibira ela de comer. Deus havia dado a ela um jardim cheio de árvores boas para comer, inclusive a árvore da vida. Ela podia comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida, mas aquela árvore era a prova de Deus. Ou seja, aquela árvore era a exclusividade de Deus. Aqui é minha árvore, é minha propriedade e nela você não toca, nela você não pega nada e dela você não come nada. Eva foi provada aí. Diz o Salmo 11 que Deus prova o justo e prova o ímpio. Nós vamos trabalhar isso durante a semana. Uma das lives aí será sobre esse versículo, que o sofrimento vem para todos. Não é só o justo que sofre, não é só o ímpio que sofre, todos têm problemas. Embora o Salmo 10 apresente que o ímpio não tem problema, que o ímpio seja feliz, que o ímpio seja próspero, o Salmo 11 diz que há provas para tudo. Veja, existe diferença entre prova e tentação. A tentação vem do diabo, a prova vem de Deus. Deus prova para aprovar. Tiago capítulo 1, versículo 5.
Diz que nós somos felizes, nós somos prósperos, nós amadurecemos espiritualmente quando somos provados. E Deus prova o ser humano para dar ao ser humano a alegria de crescer e amadurecer na fé. Já expliquei isso também no Salmo 9. Por favor, não entenda a diferença. Tentação é uma coisa e provação é outra. Deus não tenta ninguém, está escrito na Bíblia, Deus não tenta ninguém. Tá bom? Agora, lá em Coríntios, Deus não tenta ninguém. Agora, Deus prova o justo, Deus prova o ímpio. Ou seja, Deus coloca provas para todos, para que eles busquem a Deus, para que eles dependam de Deus. Salmo 14, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso no Salmo 14. Depois eu explico melhor isso aí, tá bom? Mas ainda vamos ter essa live também dentro dessa semana aqui no Salmo 11. Deus prova os dois. Então, Eva foi colocada à prova. E agora ela tinha conhecimento de Deus, ela era feliz, ela era satisfeita, ela tinha prazer em tudo que Deus fez. Ela não precisava de mais nada. Mas a serpente disse para Eva, não é bem assim. Você nunca vai ser feliz se você continuar com esse pensamento de que Deus está certo em tudo. Não, Deus não pode estar certo em tudo. Existe alguma coisa errada e você precisa mudar esse conceito. E para mudar esse conceito, Eva, eu vou sugerir a você o seguinte. Coma dessa árvore e você vai ampliar seus horizontes de conhecimento. Ou seja, novas fontes de conhecimento vão se abrir para você e você vai ser muito mais feliz. Você vai ser tão completa e tão perfeita que você vai ser igual a Deus. Olha a pergunta do Salmo 11. Deus é meu refúgio. Ponto. Uma afirmação positiva, taxativa. Ponto final. Deus é meu refúgio. Agora, como é que você pode me aconselhar a buscar outro monte? A fugir para o monte? Ou a escolher outras fontes de felicidade, outras fontes de prazer, outras fontes de alegria? Não posso fazer isso. Isso seria a conclusão de Davi. Mas eu preciso analisar friamente com você isso aqui. E veja, nós estamos trabalhando os salmos no contexto cósmico. Lembre-se que nós começamos o Salmo 1 e nós estamos ainda dentro desse... Não tem como você fugir, gente. Não tem como a gente fugir dessa questão dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é clara, existe um conflito entre o bem e o mal, existe um conflito entre o certo e o errado, existe um conflito entre a verdade e a mentira, entre Deus e Satanás. Esse conflito não começou aqui, esse conflito começou no céu, onde Satanás questionou as leis de Deus, questionou a justiça de Deus, questionou o amor de Deus e questionou a verdade. Então Satanás chegou para Eva e disse o seguinte: Deus está mentindo para você. Gênesis 3, versículo 4. Não é verdade que você morre. Você nunca vai morrer, Satanás disse para Eva. Se você comer dessa árvore, se você desobedecer a Deus, você vai ser mais feliz. E se você já assistiu a minha série, Um Chamado à Oração, lá tem 3 lives em que eu afirmo que não existe felicidade na desobediência. Aliás, inclusive tem uma das lives que o título é Felicidade é fruto da obediência. Eva não precisava de mais felicidade, ela já era feliz completamente. Agora, no desejo de ser mais feliz do que a felicidade proporcionada por Deus, que ela podia desfrutar como fruto da obediência, ela foi buscar novas fontes de conhecimento. E ao buscar novas fontes de conhecimento, triste de Eva, ela trouxe para si dor, morte, sofrimento, miséria e infelicidade. O ser humano sempre foi tendencioso a buscar essa liberdade. Porque Deus é um Deus de ordem, é um Deus de livre arbítrio. Quando Deus criou Adão e Eva e ele colocou aquela árvore lá no Éden, ele já disse, ele deixou claro que o ser humano podia escolher obedecer e viver para sempre, desobedecer e morrer.
Então o livre-arbítrio estava estabelecido, assim como estava estabelecido no céu. Os anjos questionaram a vontade de Deus, questionaram a liberdade que tinham, liberdade condicionada à obediência. Não existe liberdade na desobediência. O ser humano, ao construir uma falsa liberdade, ele se tornou escravo. Veja que Eva se tornou escrava, escrava da morte, escrava do medo, escrava da infelicidade, da dor e do sofrimento. Porque não existe felicidade na desobediência e uma liberdade que me leve a transgredir as regras, destruir fundamentos, ela não é liberdade. O ser humano hoje vive o caos. Porque lembra daquela frase famosa que taxaram nos muros da França? É proibido proibir? Ora, nós somos livres, vamos fazer o que a gente quiser e a gente vai ser mais feliz. E o ser humano agora está correndo em busca dessa felicidade. E lembre-se, quando o iluminismo do século XVI, XVII, disse que Deus não era mais o centro da história humana, e sim a razão, a ciência, a filosofia, a sociologia. E aí nós temos o socialismo, né? O movimento socialista aí. Nós temos o iluminismo, o humanismo. Nós temos aí destruir a teocracia. Deus sai da história. O ser humano arranca Deus da história. O ser humano afasta Deus da história para colocar a razão como fonte de conhecimento, como fonte de alegria, como fonte de prazer. Veja, nós temos dois problemas agora. Já que Deus não é parte da história, Deus não é fonte de conhecimento, Deus não é fonte de alegria, o ser humano tem que ter outra fonte. E que fonte o homem vai buscar agora? Ele vai buscar a ciência, o conhecimento científico. Mas lembre-se, eu não sou contra a ciência. O que eu digo sempre, eu concordo com o desejado de todas as nações e com o livro O Grande Conflito. A verdadeira ciência, ela trabalha em harmonia com a palavra de Deus. Porque quando a filosofia, quando a ciência, quando a razão, ela é pautada na harmonia com a palavra de Deus, Deus criou o ser humano inteligente, capaz de fazer escolhas. O ser humano é livre, sempre foi livre para escolher o seu próprio destino. Não existe na Bíblia essa ideia de que o ser humano foi predestinado para o mal ou para o bem. Não. Deus criou todo o ser humano para ser feliz. A árvore foi colocada como prova, é verdade, para que o ser humano pudesse escolher. Aqui está a árvore que produz morte, aqui está a árvore que produz vida. Então você escolhe qual delas vai ser sua fonte de alimentação. E Eva escolheu a árvore da morte. Então ela atraiu a morte para si e para toda a humanidade. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que o pecado entrou por um homem e passou a todos os homens, porque todos escolheram o caminho do pecado, o caminho da morte. Esse é o primeiro problema que nós temos com a questão da ciência. A ciência, ela colocou-se no patamar de Deus para solucionar os problemas da humanidade. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a ciência vai dizer que Deus não existe. Bom, já que Deus não existe, nós temos que encontrar outra fonte de origem. De onde nós viemos? Aí eu posso ter vindo do macaco, eu posso ter vindo de um protozoário, de uma lesma, ou de uma explosão cósmica no universo, há 4,5 bilhões de anos.
Houve uma explosão, houve uma evolução, houve o surgimento de uma bactéria, e dessa bactéria surgiu a vida, e dessa vida surgiu a humanidade, e a humanidade está aqui hoje caminhando para uma perfeição. Veja, o ser humano sai da lama, caminha para a perfeição. A criação. Deus cria o ser humano perfeito, o ser humano criado perfeito, caiu em pecado, Jesus Cristo veio, oferece a salvação, e agora o ser humano em Cristo, ele volta a ser perfeito, criado à semelhança e imagem de Deus. Diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, que nós temos a mente de Cristo. E agora você pode escolher. Você vai continuar crendo na criação, crendo em Deus como refúgio, crendo em Deus como autor da vida, como autor da sua história, ou você pode agora migrar para a ciência e negar a existência de Deus. E se não negar a existência de Deus, você vai acabar crendo em Nietzsche, que disse que Deus morreu. Se Deus morreu, aí o Salmo 10, observa, aí quando você lê o Salmo 10 friamente, assim, sem um contexto espiritual, você vai dizer assim, não, tem razão. As pessoas que não têm Deus, as pessoas que não buscam a Deus, as pessoas que não fazem de Deus o seu refúgio, são mais felizes. Percebe que tragédia que o ser humano, que caos que o ser humano trouxe para si? Um outro problema. Se o ser humano busca refúgio na ciência, na razão, no iluminismo, ele tem que entender uma coisa. Toda a solução humana, ela é limitada. Porque não existe ser humano perfeito. O cientista não é perfeito. Imagine, ainda mais o cientista que abandona a verdadeira fonte de conhecimento, que é Deus e sua palavra. Então o ser humano vem do caos, está perambulando nesse mundo, então todas as ações humanas são justificadas pelo processo evolutivo. Não vai chegar um momento em que o ser humano vai parar de errar, vai parar de brigar, vai parar de matar, e ele vai começar a se amar uns aos outros. Vai surgir uma verdade universal em que todos sejam amparados nessa verdade, nessa justiça, nessa lei universal, para que todos vivam em harmonia. Mas os fundamentos já estão destruídos, os fundamentos estabelecidos por Deus. Percebe como o Salmo 11 é importante para a gente analisar e que essa semana a gente tem muito a aprender? Meus amados, o Salmo 11 tem muita coisa para a gente. Se prepare, porque o Salmo 11 tem muita coisa. Agora, como eu estava dizendo, as soluções humanas são muito passageiras, são transitórias. Percebe? O ser humano compra um remédio para uma dor de cabeça. Ele amanheceu com uma dor de cabeça um dia, então ele vai lá na farmácia e diz ao farmacêutico, olha, eu amanheci com uma dor de cabeça, assim, não é normal, isso não acontece outros dias, foi só hoje. Aí o farmacêutico bondosamente dá a você lá um paliativo. Aquele comprimido não vai resolver o seu problema. Você sabe que a sua dor de cabeça não é doença, é sintoma. Em vez de tomar o remédio, você deveria ter visto o que você comeu no dia anterior, quais foram as últimas palavras que você falou, a discussão que você teve com seu cônjuge, com seu patrão. Alguma coisa aconteceu no dia anterior para que você tivesse uma reação negativa e a sua cabeça amanhecesse doendo. Mas em vez de você buscar uma solução para o verdadeiro problema, você tomou um paliativo. Quando nós abandonamos a verdadeira fonte de refúgio, de prazer, de alegria, de felicidade, nós vamos querer construir uma fonte nova. E Jeremias capítulo 1, versículo 13, Jeremias diz que o povo de Israel abandonou a verdadeira fonte das águas vivas e cavou para eles cisternas rotas que não retinham as águas. Cisterna rota é de uma água suja, de uma água que ela estava azeda, estragada. O povo deixou a verdadeira fonte para buscar uma outra fonte de alegria. Então essas outras fontes não dão satisfação plena. É um remédio paliativo.
E observe que hoje nós temos os esportes radicais, nós temos os parques, nós temos os clubes, nós temos diversas fontes de entretenimento, como fonte de prazer, como fonte de alegria, como fonte de felicidade e de satisfação para o ser humano. Por quê? Porque quando o ser humano abandonou a verdadeira fonte de alegria, prazer, satisfação e felicidade, ele precisa de uma nova fonte. Só que essas fontes não são permanentes. Além de ser limitado, porque o cientista é humano, essa fonte não é permanente. Não existe um remédio humano para a imortalidade. Não existe um remédio para que você pare de sofrer e pare de sentir dor. Percebe que a tragédia nossa? Eu quero ser feliz, eu quero ter alegria, eu quero ter prazer, mas não quero sentir dor. Então eu busco fontes de alegria, fontes de prazer, fontes de satisfação. Que tragédia! Nessa semana nós vamos analisar muito isso. E a pergunta é: qual é a sua fonte de alegria? Alguém sugere para Davi. Davi diz: Deus é meu refúgio. Aí alguém sugere para ele: fuja como um pássaro para o teu monte. Busque outra fonte de alegria. Foi isso que Lúcifer disse para os anjos no céu. Foi isso que Lúcifer disse para Eva no paraíso. E busque outra fonte de conhecimento. Busque outra fonte de alegria. Busque outra fonte de prazer. E você vai ser mais feliz. Você não pode ser feliz desse jeito. Que tragédia. O ser humano buscando felicidade sem Deus. Tudo que ele constrói, ele mesmo destrói. Por quê? Porque os fundamentos não têm fundamentação, não tem alicerce firme. Jesus Cristo fala de uma casa construída na areia. É isso que a filosofia moderna, é isso que a falsa ciência propõe para o ser humano. Areia movediça, felicidade passageira. Deus é minha fonte de alegria, é minha fonte de prazer, é minha fonte de felicidade, é minha fonte de satisfação. Como é que vocês podem me oferecer outra coisa? Pergunta Davi. E a pergunta para mim e para você hoje é: quem é a sua fonte de alegria? Quem é a sua fonte de prazer? Quem é a sua fonte de satisfação? Quem é a sua fonte de felicidade? Salmo 10 começa com a pergunta: o justo se sente abandonado por Deus. Senhor, por que me abandonaste quando eu estava sofrendo? Jesus Cristo também fez essa pergunta na cruz. Senhor, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Quando os ímpios à volta da cruz pareciam ser felizes, zombando da cruz, zombando de Jesus Cristo. Que tragédia. Meus amados, hoje eu quero convidar você a continuar fazendo de Deus a sua fonte de alegria, de prazer e de conhecimento. Convido você a parar de olhar para essas fontes rotas. Essa felicidade passageira, transitória, não satisfaz a gente. O que a gente está vendo hoje nesse mundo caótico, onde o racionalismo e o humanismo e o relativismo tem levado você a desacreditar em tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tem levado você a desacreditar no próprio Deus. O próprio cristianismo está contaminado com essa falsa teoria de que é possível que o ser humano tenha vindo do macaco, tenha vindo do caos. Deus criou essas coisas e essas coisas geraram o ser humano. O racionalismo, o humanismo, o iluminismo, o secularismo, o relativismo tem levado você a desacreditar na palavra, na verdade de Deus.
E quando a gente não acredita mais na verdade, quando a gente não acredita mais na justiça, quando a gente não acredita mais no amor, quando a gente não acredita mais nas leis, o que se pode fazer? É por isso que o Salmo 10 apresenta esse ser humano vazio, de um existencialismo vazio, que não sabe por que está aqui, nem de onde veio, nem para onde vai. O existencialismo, o humanismo, o secularismo, o racionalismo e esse relativismo não tem respondido à questão básica da vida: quem eu sou, por que eu estou aqui, para onde eu vou. O Salmo 11 faz uma pergunta intrigante. Deus é o meu refúgio, o Senhor é o meu refúgio. Para onde, de onde e onde eu vou encontrar outra fonte de alegria e prazer e satisfação e felicidade? Embora a ciência moderna aponte aí para muitas coisas positivas, não vou negar que nós temos hoje muitas coisas positivas na ciência. O ser humano tem alcançado um conhecimento extraordinário em termos de evolução do medicamento, da alimentação. Tem prolongado a vida de muita gente através do conhecimento científico, né, das novas descobertas científicas. As grandes vacinas estão aí para provar que o ser humano realmente é inteligente. Mas essas soluções, todas elas são passageiras. Elas não duram muito. Porque vem um problema atrás do outro. Uma coisa sucede outra. Só Deus é verdadeira fonte de alegria, paz e felicidade. Eu convido você agora a orar comigo, fazendo de Deus o seu refúgio. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado porque em Jesus Cristo nós temos a verdadeira felicidade. Ele não fugiu à dor, Ele não fugiu ao sacrifício, Ele não fugiu ao problema do pecado, Ele se fez pecado por nós. E Ele continuou buscando no Senhor. Ele clamou ao Pai: por que me desamparaste? Porque o Senhor continuava sendo a única fonte de alegria e satisfação de Jesus Cristo. E Ele disse que a sua lei estava gravada em seu coração. Querido Pai, ajude-nos a amá-los de todo o nosso coração. A amá-lo incondicionalmente, assim como o Senhor nos ama incondicionalmente. Ajude-nos a continuar fazendo do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.